Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e venho aqui para compartilharmos hoje alguns estudos, né? Algumas coisas que Jesus nos deixa há muitos e muitos e muitos anos, né? Porque depois de 2026 anos depois de Jesus que ele passou por aqui, nós ainda estamos engatinhando na direção do Cristo, mas graças a Deus que é na direção do Cristo, ok? Alguns acredito que vão em outra direção. Então vamos lá, mas a gente vai nos pontuando, né? É olhar para nós, para dentro de cada um de nós. Cada um olha para si, não é para o outro, é para si mesmo. Então vamos lá. Com o estudo hoje aqui, estudo do livro dos Espíritos, segundo Allan Kardec, ok? Questão 459. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? A influência deles é muito maior do que se pode imaginar, e muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Uau, né? Uau, uau! Podemos então dizer que o homem possui pensamentos próprios e outros que lhe são sugeridos pelos espíritos? O homem, sim. O homem é o espírito que pensa, portanto, não ignora que muitos pensamentos lhe ocorrem ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e com frequência de maneira bem contraditória. Nestes pensamentos existem os que são do próprio homem e os que são dos espíritos, e é isso que os deixa na incerteza, pois existem duas ideias que se confrontam, né? Então, a qual ideia seguir? A qual seguir? Como podemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos pelos espíritos? Quando o espírito sugere um pensamento, o homem tem a impressão de que uma voz lhe fala. Pois é, isso aconteceu para mim, que uma voz lhe fala. Em geral, os pensamentos próprios são aqueles que ocorrem primeiro. O homem não deve se preocupar em fazer essa distinção e muitas vezes é até melhor não saber, porque assim ele age com mais liberdade. Se decidir pelo bem, ele o fará com mais vontade. Se tomar um mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então vamos para aqui, ó, tem um comentário de Kardec aqui, vou fazer, ó lá. Se fosse útil distinguir com clareza nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado um meio de fazê-lo. Assim como nos deu a capacidade de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é porque existe uma razão, e essa razão será sempre para o nosso bem, né? Então, assim, no início aqui tem aqui a pergunta é o que é Deus, não quem é Deus, é o que é Deus. Deus é tudo, né? Deus é a onipotência, a onisciência, a onipresença, criador dos céus e da terra, então ele está em tudo e em toda parte ao mesmo tempo. Não nos é ainda possível saber quem é Deus, né? Só o que é, né? Então nós, como Jesus nos ensina, tem lá a passagem que ele fala: orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai e vigiai quem? O seu semelhante? É claro que não. Orai e vigiai o quê? Os seus pensamentos, porque é através dos seus pensamentos como que os nossos irmãos, né? Aqui nós estamos de encarnados para encarnados, então um não consegue ler a mente do outro, mas em espírito, o que ocorre em espírito? Em espírito ocorre que eles leem tudo que nós pensamos, né? Então eles já sabem. Por isso que Jesus nos ensina a orar e vigiar. E eu caí como mulher, né? Há 8 meses, divorciada, sentindo necessidade de relacionamento íntimo, né? Não mais querendo estar com o homem com quem fui casada, né? O pai dos meus filhos, que honro tudo que nós vivemos, né? É o meu passado, né? Eu não nego ele. Eu honro e eu agradeço porque nós vivemos muito tempo juntos e desse relacionamento vieram
os meus filhos, né? O fruto melhor de um relacionamento, o que é? São os filhos, né? O que mais pode ser melhor de um relacionamento se não os filhos, certo? Então, assim, honrei o meu relacionamento. Enquanto fui esposa digna e fiel. E boa mãe. E sou boa mãe, né? Entretanto, na necessidade de prazer, que é isso, é prazer, né? O que acontece? Aí a espiritualidade lê aquilo que você está pensando. A espiritualidade lê e vai te empurrando para um abismo, né? E quem tem a mediunidade muito aberta, em alguns momentos, né, que nem eu sempre estudei e estou estudando, né, para o quê? Para que haja um autocontrole do meu organismo físico. Porém, nem sempre isso ocorre, né? Nem sempre isso ocorre. A gente acaba se deixando comandar pela espiritualidade, né? E como fala ali, quando você escuta uma voz de fora, porque eu escutei uma voz de fora, né? Pisca para o fulano e eu, no meu pensamento, não, de jeito nenhum. Pisca para o fulano, não, de jeito nenhum. Mas aconteceu. E aí aconteceu que eu fiquei apaixonada pela pessoa, né? Mas a gente entende também que tudo isso existe no nosso mundo físico. Pessoas que agem na espiritualidade tanto para o bem quanto para o mal. E aquilo só te pega se você estiver numa frequência baixa, né? Imagina, um momento de tristeza, de separação, tava numa frequência baixa, né? Então aquilo me pegou, né? Ok. Mas aí, a gente tem aqui no planeta Terra muitos mesmo, muitos meninos que estão se relacionando com meninos e ok, né? É assim o jeito dessas pessoas sentirem prazer? Ok. Meninas que se relacionam com meninas? Ok, né? Mas a gente vem no entendimento que a única coisa que traz um outro ser para o planeta é a fusão de um homem e de uma mulher, né? Duas mulheres não trazem um ser humano para o planeta. Dois homens não trazem um ser humano para o planeta, né? E assim, eu venho muito orando, né? Quando a gente tem um chamado espiritual, a gente vem se preparando desde muito tempo, orando e se preparando, né? Porém, somos todos seres humanos, né? E alguns colegas pregam peças e, enfim, ficam querendo que a gente caia, né? Que a gente tombe, não é? Porque são pessoas que se comprazem de maneira desregrada numa vida, né? E eu não julgo a ninguém, não julgo. Quem sou eu para julgar ou condenar alguém? Jamais, né? Só que acontece uma coisa. Vou desligar aqui porque tá refletindo. Só que acontece uma coisa. Sabe o que é? Eu busco ter a minha moral elevada, o meu caráter reto, mas eu sou ser humano. Então eu senti sim necessidade de prazer, né? E no que aconteceu, foi armado aí uma grande cilada, uma grande emboscada, e que hoje estão usando de chantagem para comigo, de chantagem, tipo de trazer isso a público, né? Porque isso foi gravado. Esse momento da intimidade foi gravada para ser usada como um meio de chantagem por pessoas que têm uma vida muito desregrada e que querem fazer do planeta Terra a promiscuidade, né? Então, assim, o que a gente pode dizer desses irmãos? Sentimentos que Deus tenha de piedade. Então, assim, se você ouvir algum tipo de gravação sobre mim, né? E assim, eu tava com uma pessoa e berrei o nome de outra, né? Porque, veja, eu estava num momento de embriaguez, né? Foi uma pessoa que frequentava o meu lar enquanto eu era casada, né? A esposa dele
é minha amiga, gosto muito dela, continuo gostando. Porém, essa pessoa agiu de muita má fé, né? Me convidando. Quando cheguei na casa dessa pessoa, eu falei: cadê a sua esposa? Ah, ela não está, ela está viajando. Então, como era um casal que já frequentava a minha casa, e quem levou esse casal para minha casa foi o pai dos meus filhos, né? Através da comunhão da maçonaria, né? Então existem várias comunhões, né? Rosa Cruz, maçonaria, várias, inúmeras, né? E aí tá a prova de que pessoas boas e más, elas existem em todo o meio, né? Então, eu tive contato com essa pessoa de forma mais direta por conta disso, da maçonaria. Meu marido trouxe essa pessoa porque fazia parte da maçonaria. Faz, não sei se fazia, enfim. O que é a maçonaria? É secreto, são só homens, não é? Eu permiti que meu marido fosse porque era algo que ele ansiava muito e que um cunhado meu frequenta, não é? E é uma pessoa muito honrada. Então, por que mal faria? Tá aí. A gente vê que o bem e o mal existe em todo lugar, em todo lugar. Independe do título que leva. E aí o que houve? Estive na casa dessa pessoa, a esposa dele não estava e eu fiquei embriagada, né? Eu gosto de vinho e eu tomei vinho em excesso e acredito que depois de ter subido já o vinho, devo ter experimentado outros tipos de álcool, né? E foi o momento que houve uma interação de intimidade. Olha, veja, veja que porcaria. Mas houve, e já houve, e ok, né? E aí, ao dia seguinte, não sei se foi o dia seguinte ou 2 dias depois, eu entrei em contato com a esposa dele e conversei sobre o que houve. Porém, é um casal que eu já havia percebido, assim, que eles têm a permissão de que ela saia com outros rapazes e ele saia com outras moças, como se isso fosse um padrão de normalidade, né? E aí é cada um com o seu cada um, né? Aí é o combinado do casal. Mas veja, ao se ligar com vários, com mais de um par, você está se ligando energeticamente. E será que Nikola Tesla estava enganado sobre energia? Né? Einstein estava enganado sobre energia? Tudo é energia. Tudo é energia. Né? Então, sigamos aqui com o nosso estudo. Né? Então, assim, fatores da queda do médium. Né? O comércio. Somos instrumentos da espiritualidade. Então, pensamento. Às vezes a pessoa chega com pouca fé. O medianeiro precisa frequentar a casa, perceber as benesses que nos estão direcionando. Médios que fracassam são aqueles que, no auge do seu desenvolvimento psicográfico, que de qualquer que seja dessa vaidade, né, que se tornam vaidosos e de qualquer que sejam essa vaidade, deixam tomar conta. Quando o médium se sente mais, ele perde a humildade e necessita fazer parte de todo o trabalho, de todo o percurso e de jamais deixar qualquer tipo de vaidade ou má tendência dominar-lhe. Vaidade, orgulho, soberba, luxúria. Moralmente é preciso estar em dia com a labuta diária de auto-vencer-se. Vencer a si mesmo,
Porém, a maior característica de um médium é a caridade. Fora da caridade, não há salvação. Então, é isso que nos ensina o Evangelho. Ele não diz fora da igreja, ele diz fora da caridade, não há salvação. Né? E aqui no livro Os Mensageiros, né? Como diz que nós somos muito mais influenciados pelos espíritos, somos dirigidos, sim, se o nosso pensamento, você está com aquele pensamento, eles vão se alimentar daquilo, né? Então aqui, olha, no livro Os Missionários, né? O capítulo 4, vampirismo, então aqui fala o seguinte: a cólera, a intemperança, os desvios do sexo, as viciações de várias matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Então, veja, a espiritualidade lê o que pensamos, vê. A gente pode sorrir para o outro e tá pensando, eu não gosto dessa pessoa, que filho de um demônio. Pode pensar o que for, né? Para o outro, e você pode sorrir e pensar. Mas perante aos desencarnados, não. Eles conseguem ler e ver o que estamos pensando, né? A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo das cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores. O vaso refletirá imediatamente. Então, é sobre isso. Olha, de fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias e variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Né? Ouça, meu amigo. Isso aí é a pergunta de André Luiz. E Alexandre responde: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas, ou estas avassalam a alma. Perdão. Impondo-lhe certas enfermidades. Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio. O orientador, ouvindo-me atencioso, esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como as de escarracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Então é sobre isso. Oremos e vigiemos os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos. Nós todos que estamos aqui no planeta Terra temos más tendências a vencer. Não é vencer a má tendência do outro, é vencer a sua própria má tendência, né? E em alguns momentos caímos em erro, né? E como Jesus nos ensina, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Então, se você ouvir alguma coisa sobre mim, é que realmente falhei e falho, sou ser humano. Também tenho as minhas más tendências e venho buscando vencê-las no dia a dia. E conforme eu venho aprendendo, eu sou grata. Eu sou grata ao meu pai, a todo conhecimento e sabedoria. Eu sou grata à minha mãe, a todo conhecimento e sabedoria. Eu sou grata a toda a minha ancestralidade. Eu sou grata a tudo que venho aprendendo no dia a dia e a toda essa mediunidade que Deus me proporcionou. Graças a Deus, graças a Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus.